A paz do Senhor para os irmãos. Para mim é uma honra, é um prazer muito grande. Me sinto honrado de estar aqui. Sei que não sou pregador, sou uma testemunha daquilo que Jesus fez na minha vida, amém? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, porque eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto e Deus me deu vida, e me deu vida com abundância. Quero agradecer ao pastor Silas, quero agradecer aos pastores aqui, pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis triste? E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: O que diz respeito a Jesus de Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Amém? Você sabe que essa palavra me ensina algumas coisas importantes. O que nós podemos aprender no caminho de Emaús? Porque os discípulos eles iam conversando de tudo que tinha acontecido, iam tristes, e aí Jesus entra no meio deles, conversando com eles, e eles nem perceberam que era Jesus. O que nós podemos aprender aqui? Primeiro, que Jesus nunca nos deixa sozinhos na estrada da vida. Quando ele disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, pode ter a convicção e a certeza que você nunca vai estar sozinho. Jesus vai sempre estar com você. Mas a questão é, por que Jesus está conosco e para que Ele está conosco na estrada da vida? Eu aprendo aqui, olhando para esses textos, primeiro para nos abrir os olhos para que nós possamos conhecê-lo. Ele está conosco no caminho da vida, na estrada da vida, para abrir os nossos olhos para que nós possamos o conhecê-lo. É interessante porque o texto aqui, versículo 16 e 17, diz que os olhos dele estavam como que fechados. Os discípulos eles estavam tristes, haviam perdido o seu mestre, estavam apreensivos, desapontados, com a expectativa do que havia acontecido. Eles iam conversando tristes, tinham perdido as esperanças, estavam apreensivos, e aí eles iam falando de tudo que estava acontecendo ali, que tinha acontecido. Jesus se apresenta diante deles, eles não veem que é Jesus, e aí Jesus faz a pergunta: O que vocês estão conversando aí? Eles tristes, sem expectativa mais nenhuma. És tu peregrino aqui em Jerusalém? Não viu o que aconteceu? Aí, quando eu olho para o que Paulo fala em Efésios 1,18, que diz assim:
tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da sua glória na sua herança, na herança dos santos. Eu aprendo que Jesus está conosco na estrada da vida para abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos vê-lo, para que nós possamos nos submeter àquilo que Ele quer conosco. Os discípulos estavam tristes. Não reconheceram Jesus por causa da tristeza do coração deles. Não reconheceram que era Jesus que estava ali conversando com eles, porque eles estavam, sabe, sem expectativa nenhuma mais de vida. Paulo diz que Deus abriu os olhos do nosso entendimento, irmão, para que nós possamos conhecer, para que nós possamos ver e ter a expectativa que o nosso futuro vai ser melhor do que o nosso presente. É interessante que no versículo 31 desse mesmo texto, diz que os olhos deles foram abertos e eles aí conheceram Ele. Sabe qual é o problema das pessoas? É que as pessoas entram em dificuldade e não percebem que junto com eles, naquela dificuldade, está Jesus, para orientar, para dizer como sair daquilo, sabe? Para dar um caminho, um norte, para que a pessoa possa se orientar e sair daquela situação. Porque se você ficar olhando para você mesmo, para as suas tristezas, para as suas dificuldades, você vai morrer assim. O que Deus me colocou no meu coração nessa noite é que Deus está conosco na estrada da vida para nos mostrar o caminho da saída. Aleluias! Por que Jesus está conosco na estrada da vida, meu irmão? Para nos ensinar as Escrituras. Quando você lê o versículo 27 e o versículo 45, diz que Jesus abriu as Escrituras para eles. E começou desde Moisés, dos profetas, foi mostrando para eles que tudo que está escrito no Velho Testamento apontava para Cristo. É interessante porque esses discípulos, eu entendo que eles conheciam o Velho Testamento, eles conheciam a palavra de Deus, mas por causa da situação, eles esqueceram do que estava escrito. É interessante que Paulo, ele diz que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensinamento foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que dantes foi escrito, tudo que foi escrito, apontava para Cristo. Desde o livro dos Gênesis, que Jesus é a semente da mulher, aleluia, você vai vendo no livro de Êxodo, Deuteronômio, você vai vendo de Número, tudo apontava para Cristo. O livro dos Reis, livro de Crônica, aleluia, livro dos Salmos, tudo apontava para Cristo. E Jesus abriu as Escrituras para eles aprenderem que tudo que tinha acontecido estava escrito. Por isso que Paulo disse, tudo que dantes foi escrito. Lá em Romanos 15, para o nosso ensinamento foi escrito. Diga, tudo que foi escrito para o meu ensinamento. Diga isso, foi para o meu ensinamento. Se é para o nosso ensinamento, é para a gente aprender. Para quê? Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu vi um pastor, há um tempo atrás, dizer que a paciência, ela trabalha entre dois eixos, né? A paciência não deixa você se precipitar, nem deixa você se desanimar. Tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensinamento foi escrito. Os discípulos sabiam do que estava escrito, leram o que estava escrito, aprenderam o que estava escrito, mas quando a situação ficou ruim, esqueceram de tudo. Tudo que está escrito para você e para mim. Quando a luta vier, lembra do que está escrito. Quando vier a situação ruim, lembra do que está escrito. Se está escrito, meu irmão, pode crer, Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! Oh, aleluias! Quando eu passei minhas dificuldades, eu lembrei do que estava escrito. E quando eu me lembrei do que estava escrito, veio um consolo,
veio paciência e veio esperança. É para isso que está escrito. Eu não posso entender como é que a pessoa entra dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano e sai ano, e não lê o que está escrito. Aí, quando vem as lutas, eu dou atendimento lá na igreja. Aí liga, pastor, é uma batalha, mas minha irmã está escrito. Oh, aleluia! Diga para o seu irmão, está escrito, minha irmã. Aleluias! Oh, glória a Jesus! Amém? Tudo que está escrito no Velho Testamento aponta para Cristo. Estava falando de Cristo. Diz que ele ia vir, ia sofrer, padecer e ia ressuscitar. Então, meu irmão, tenha a convicção que o Deus que te chamou, ele nunca vai te deixar à deriva. Ele sempre vai mostrar para você uma maneira de sair da situação. E quando você não tiver força para sair, peça a Ele, Deus, segura nas minhas mãos e me arranca dessa situação. E Deus faz, meu irmão, porque Ele é fiel. Por que Jesus está conosco na estrada da vida, meu irmão? Aleluia. Para guiar, para guardar, proteger, para guardar e proteger com a sua sombra. Nem aquilo que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos para o monte. Aí ele faz uma pergunta, de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não dormirá o guarda de Israel. Aí ele diz, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Ele está na estrada da vida para fazer isso com a gente. Quando eu leio esse salmo, eu aprendo coisa importante. Eu aprendo que Deus, primeiro, Ele é socorro. Segundo, não deixa tropeçar. Terceiro, protege. Quarto, guarda do mal. Quinto, traz salvação. Quando eu leio esse Salmo 121, eu aprendo isso. Aí eu tenho que aprender isso e aplicar na minha vida. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que jaz na mão do maligno. Nós vivemos num mundo que a Bíblia diz, Jesus disse, que Satanás é o príncipe deste mundo. Nós vivemos num mundo que o apóstolo Paulo disse que Satanás é o Deus desse século. O Salmo 121 tem que se cumprir em nossa vida. Porque nós vivemos num mundo em que o diabo vai fazer de tudo para te derrubar, para te fazer parar, para você não conseguir. Então, quando você medita no Salmo 121, Deus, Ele é a minha sombra, Ele me guarda, Ele me protege. Toda vez que o inimigo vem querer, me confrontar, para me fazer parar, eu digo, espera aí, Satanás, aquele que está comigo é maior do que você. Ele é a minha sombra, a minha direita. Por isso, Satanás, você não vai me molestar. Por quê? Porque eu creio naquele que me tirou lá do mundo das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Por que o Senhor está conosco na estrada da vida, irmão? Aleluia. Para guiar, dar direção e descanso. Deus está com você para isso. Rapaz, Jesus tem misericórdia da gente. É um povo atribulado. Rapaz, eu não consigo dormir. Que luta é essa? Que dificuldade é essa? Mas Deus está contigo, meu querido, para te dar descanso. Quem está pregando aqui não é alguém, não. Quem está pregando aqui já quase morreu. Quem está pregando aqui, falando isso para você, perdeu um rins, vive 40% com o outro rins, que sabe que a mãe morreu assim, minha irmã mais nova morreu assim, minha irmã mais velha morreu assim, e eu disse para Deus, mas eu não vou morrer assim. Acabou! Aleluias! Olha aqui. Aleluia. A nossa fé em Deus
vai determinar aonde a gente vai chegar nele. É a nossa fé. A nossa arma principal aqui, contra todas as adversidades dessa vida, é a fé que temos nele. Eu creio. Quando a Bíblia diz assim, tudo é possível ao que crer. Eu estava lendo na Bíblia, porque eu gosto muito de ler, né? Eu gosto de ler livros, eu gosto de ler um bocado de... Aí eu estava vendo aqui esse crer no original, acho que é pisteu. O que é o pisteu? Pisteu é, se eu creio, eu vou viver para aquele que eu digo que creio nele. Se eu creio em Deus, eu vou depender dele. Se eu creio em Deus, eu vou viver para ele. Se eu creio em Deus, aleluia, pode se levantar o que for contra mim. Eu creio naquele que é mais poderoso. Por isso, meu irmão, Jesus está conosco na estrada da vida para nos guiar, nos dar direção e descanso. Quando você lê Êxodo 13, 21, diz que o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar. De dia, numa coluna de nuvem, para proteger do sol, proteger de ladrões, que diz que no deserto havia muitos ladrões, pessoas que entravam para roubar, para matar. Deus ia como uma nuvem, protegendo, guardando. De noite, Deus ia numa coluna de fogo, para proteger de tudo quanto era animal da noite. Então, Deus estava com eles de dia e estava com eles de noite, guardando e protegendo e dando direção e guiando. O Deus que estava com eles no deserto está com a gente nessa estrada da vida hoje. Quando diz que Deus é a nossa sombra, a nossa direita, o sol não vai nos molestar de dia, essa, sabe, é o que Deus, ele tem no coração dele para nós. É interessante, quando você lê Êxodo 33, 14, que Deus falou para eles assim, no verso 13, eu não vou com vocês, porque vocês são rebeldes, e eu posso querer consumir vocês, porque vocês são terríveis. Eu não vou com vocês não, mas vou mandar um anjo. Olha, digo por mim, se Deus falasse comigo assim, Miro, não vou com você não, que você é atribulado. Mas vou mandar um anjo. Poxa, eu ia sapatear no poder. Vai mandar um anjo? Meu pai do céu. Mas o que Moisés disse? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Aí Deus falou assim, então a minha presença irá com vocês para vos fazer descansar. Sabe o que é descansar aqui? Paz, tranquilidade, livramento e sono tranquilo. A presença de Deus na nossa vida traz tudo isso. Eu não posso entender como é que tem gente, eu não consigo dormir, pastor. Meu Deus do céu, se eu fosse olhar para mim, eu estava lascado. Então, eu não olho para mim, eu olho para Jesus. E olhando para Jesus, eu durmo tranquilo, sonho, aleluia. Dou glória a Deus de noite dormindo, aleluia. O que está vendo? Estou glorificando a Deus porque o negócio está bom. Se você ficar olhando para você, você para. Se você ficar olhando para si... Sabe o que eu aprendi? Que não é circunstância da vida que determina o meu estado de ânimo. O que determina o meu estado de ânimo é aquele que me tirou das trevas. É Ele. Posso estar com a pressão alta, posso estar com a pressão baixa, pode vir diabetes, pode vir o raio que o parto. Eu digo, estou com Jesus e vou chegar lá. Aleluias! Oh, aleluias! Aleluias! Você está entendendo? Você está entendendo, meu irmão? Jesus está com você. Quem está com você é maior do que diabetes, é maior do que pressão alta, maior do que câncer, maior do que tudo quanto for doença. Quem está com você é maior do que tudo. Então glorifique e exalte o nome dele. Aleluias! Oh, aleluias! Por que ele está conosco na estrada da vida? Sabe o que eu aprendo olhando esse texto? Que todas as frustrações e medo da nossa vida
decorre do fato de, muitas das vezes, não o reconhecermos. Sabe? Jesus está com a gente. Mas, às vezes, a luta é tão grande. Os discípulos aqui, eles estavam tão atribulados, tão tristes, estavam tão cabisbaixos, que Jesus chegou perto deles, conversou com eles, e eles não conheceram. Aí estavam frustrados, estavam decepcionados. Tem muita gente assim, crente há 30 anos, há 50 anos. Mas eu maluco, pastor, eu não aguento, eu não sei como é que o vosso vai ser. Meu Deus do céu. Tem um texto, tem um salmo que diz assim, que o sono, que o choro pode durar, mas a alegria, mas para muita gente, a alegria não vem pela manhã, não, é o choro que continua pela manhã. Eu estou falando porque eu conheço muita gente que há 30 anos está chorando, que há 30 anos está se lamentando, que há 30 anos não tem uma vitória para contar, que há 30 anos não tem uma bênção para contar. Deus do céu! A turma aqui, olha só, os dois vinham conversando, Jesus se apresentou e eles não viram que eram Jesus. Por quê? Por causa da frustração, por causa da decepção, por causa do que tinha acontecido. Meu Senhor morreu, agora já era. Lembra dos discípulos lá no barco, lá em Mateus 14? Eu fico olhando aqui. Eles não gritaram porque o vento era contrário, as ondas batiam com fome, não, eles não gritaram por causa disso, não. Eles vinham remando, o vento bateu ao contrário, aquela confusão toda. Mas quando Jesus apareceu andando por cima das águas, começaram a gritar, meu fantasma, meu fantasma. Agora tu vê, as ondas não deu medo a eles, mas quem vinha por cima das águas para ajudar eles, ficaram com medo. Jesus tem misericórdia de nós, né? Tem misericórdia. Se aqueles 12 que viram Jesus fazer milagre, que andaram com Jesus, quando Jesus veio por cima das águas para conversar com ele, para livrar eles, eles gritaram com medo. Está escrito para a gente olhar assim e falar, espera aí, eu não sou Pedro, não sou Tiago, não sou João, eu sou Miro. Miro não vai ficar com medo. Sabe por quê, irmão? Porque essas coisas são terríveis. Você lembra de Maria Madalena, quando foi no sepulcro? Diz que ela estava chorando junto ao sepulcro, né? Quando Jesus apareceu, ela não conheceu. Jesus falou, mulher, por que você chora? É porque levaram o corpo do meu Senhor, e eu estou aqui, atribulado. Aí Jesus fala, Maria, aí que ela vê que é ele, Rabone. Mas para ela conhecer ele, primeiro ele teve que dizer o nome dela. E ela já tinha visto ele. É interessante que quando esses discípulos, que iam no caminho do Emaús, e a própria Maria contou para os outros discípulos que Jesus havia ressuscitado, eles também não creram. Agora é interessante, porque no Velho Testamento eles leram várias vezes isso, Jesus falou isso várias vezes para eles, que ele ia morrer e ia ressuscitar. Jesus ressuscitou, testemunha viram que ele ressuscitou, foram contar para eles e eles não creram. Aí eu olho para a gente hoje, quantas pessoas que estão na igreja há tanto tempo e não crê que o milagre pode acontecer na vida. Não crê que a situação pode mudar. E se você crê, e você prega, e você fala, aquele pastor ali, né, deve estar, ó. Nada, meu irmão. Ou a minha fé faz eu crer, ou então não adianta. Olha só. Ela estava chorando, reclamando que tinham levado o corpo de Jesus. Jesus se apresentou para ela e ela foi falar com os discípulos e os discípulos não creram. É interessante, meu irmão, que o que Jesus manda eu dizer para você hoje é, você tem que crer. A tua fé tem que falar mais alto na sua vida. A nossa fé tem que determinar a nossa vida. Por que Jesus está conosco? Aleluia. Na estrada da vida. Porque nossas palavras determinam o nosso estado de espírito. Eles vinham conversando sobre tudo o que tinha acontecido.
Eu, quando li esse texto, fiquei pensando assim, eles não podiam vir conversando assim. Não, Jesus já deve ter ressuscitado, porque ele prometeu. A conversa não podia ser essa? Não, alguma coisa já vai acontecer. Aqui, o Cleópatra, ó, olha só, alguma coisa vai acontecer, porque o nosso Senhor disse que ia ressuscitar, que ia... Não, eles vêm conversando sobre que morreu, está enterrado, não dá mais, acabou. Eu não converso com gente assim, que vem só conversa para baixo. Não. Essa gente que gosta de botar você para baixo, cai fora dela. Ei, irmão, o quê? Quanto tempo que você está orando pelo seu marido? Ah, estou orando já uns 15 anos. Ih, não adianta orar mais não. Cai fora desse tipo de gente. Cai fora desse tipo de gente. Que só olha só dá para baixo, só diz que não vai dar, só diz que não vai conseguir. E não adianta. A Devec está o quê? Abrindo igreja? E para que isso? Eu já ouvi alguém lá, meu Deus do céu, eu repreendo. Eu falo, está repreendido, sou Satanás. A igreja vai abrir muito mais e vai abrir na Europa toda. Aleluia! Porque é para isso que eu oro. Olha aqui. Eu falo para minha esposa, eu posso não estar nem aqui mais, já posso ter partido para o céu, mas eu creio que nós vamos abrir igreja nesse mundo todo. Eu creio, é para isso que eu oro. Por isso, irmãos, sai fora de gente que só dá para baixo, pessimista, que não acredita em nada, que bota dificuldade em tudo. Cai fora dessa gente. O texto aqui diz que eles vinham conversando, triste. A vida vai ser para você do jeito que você vê ela. Eu aprendi com o pastor aqui, nosso pastor, aquilo que está em Mateus 6:22, que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será treva. Aí ele diz assim, Jesus, se a luz que há em ti são trevas, quão terríveis serão essas trevas? Eu fiquei pensando, luz que há em ti são trevas? Pai do céu, a pessoa que é a luz dela é treva? Pai amado do céu, tem misericórdia. Jesus Cristo, tem misericórdia. Pessoas que só vê o que não presta. Só, sabe, só fica assim, quando a coisa está tudo esculhambada, tudo ruim. O que está acontecendo lá no nosso estado, lá no sul, né? A gente olha, estamos trabalhando, orando, para que Deus livre eles. E outras coisas que acontecem. Mas o nosso foco não pode ser só isso. Você não pode deixar isso entrar para o seu sentimento para te deixar para baixo. Você tem que olhar para aquilo ali e dizer assim, ó, Deus tem projeto nisso aí. Alguma coisa Deus quer fazer. Alguma coisa Deus está falando. Alguma coisa vai acontecer de melhor, porque o nosso Deus é de melhor. Porque se você fica olhando aqui, de botar no coração e fica e murchando, aí daqui a pouco está com dor de cabeça, não está querendo sair da cama. Mas por que não está querendo? O que está acontecendo lá, meu Pai do céu? O que vai acontecer? Nada. Você tem que olhar para aquilo lá, peraí, Deus. Foi assim que eu olhei para mim. Quando o médico, eu não gosto muito de falar, quando o médico disse para mim assim, seu Valdemiro, o senhor já perdeu um rins, está na risca de perder o outro e fazer hemodiálise. Eu podia me encostar num canto e ficar lá chorando, Jesus, o que vai ser de mim? Eu falei, peraí, está repreendido. Na hora a gente sente aquele baque assim, mas aí me equilibrei, me levantei de novo, falei, Deus, o Senhor está na minha vida. Se isso aconteceu, é porque tem um projeto do Senhor para comigo. E a minha oração é essa. Você sabe por que eu estou pregando aqui? Sabe por quê? Com toda a sinceridade, a minha oração é essa. Deus, se o Senhor não me levou, é porque o Senhor tem projeto comigo aqui ainda. O Senhor sabe que o que eu sei fazer, mais ou menos, é pregar a tua palavra. Então, revela a minha vida ao pastor Silas. Toca nele para me chamar. Quando eu estou aqui, eu sei que é Deus, não sou eu. Porque eu sei que eu não sei pregar. Deus sabe que eu não sei pregar.
Então, quando eu venho aqui, eu venho em nome de Jesus. Eu não venho por mim mesmo. Por isso, meu irmão, não deixe a situação determinar o seu estado de ânimo. Você tem um Deus na sua vida que te chama, que te chamou e que tem projeto com você. Sabe por que você ainda não morreu? Sabe por que você ainda não foi para o céu? Porque Deus tem projeto com você aqui. E eu já estou encerrando. Aleluias. Oh, aleluia. Sabe o que eu aprendo? Que as notícias de sexta não são as últimas. Existem as de domingo. Na sexta ele não morreu? Na sexta ele morreu. E se a gente fosse ficar só com a sexta, a gente estava lascado. Mas no domingo ele ressuscitou. Diga aí para o seu irmão, no domingo ele ressuscitou, meu irmão? Diga aí. No domingo ele ressuscitou. Aleluia. Então eu aprendo que as notícias da sexta não são as últimas. Existe as de domingo. Apocalipse 1, 17, 18. Que ele diz assim, e eu, quando vi, João disse assim, e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Na sexta ele morreu, no domingo ele ressuscitou. Na sexta ele morreu, no domingo ele ressuscitou e venceu a morte. Quando você lê 1 Coríntios 15, 54, tragada foi a morte na vitória. Sabe o que acontece? Ele ressuscitou, venceu a morte. Isso quer dizer que a gente também não vai morrer. Acho que vocês não entenderam. Nós também não vamos morrer. É por isso que Paulo diz assim, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é o quê? Ele diz assim, se vivemos, para o Senhor Jesus Cristo vivemos. Se morremos, para o Senhor Jesus Cristo morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor Jesus. Ele venceu a morte. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluia. Na sexta ele morreu, no domingo ele ressuscitou e venceu o pecado. O pecado foi vencido. Paulo disse que o pecado tem mais domínio sobre mim, nem sobre você. Porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, porém, sem pecado. Se ele venceu o pecado, e ele nos dá a graça também para vencer. O pecado está aí, meu irmão, para ser derrotado. O pecado está aí para ser derrotado. O pecado não pode me derrotar, porque o meu Senhor derrotou o pecado. Se o meu Senhor derrotou, Ele me dá graça e autoridade para derrotar também. É o que está escrito. Aleluia. No domingo, Ele ressuscitou e nos perdoou. Porque em 1 João 2,12 diz assim, filhinho, escreva essas coisas em seu nome, escrevo-vos, porque em seu nome vos são perdoados todos os pecados. Sabe o que eu aprendo? Está em Miqueias 7,19. Que Deus pegou os nossos pecados e jogou no mar. A gente costuma dizer, jogou no mar do esquecimento, né? Aí eu li lá em Miqueias, está escrito, jogou no mar. Se ele pegou os meus pecados e jogou no mar, eu escrevi uma placa e prego lá em frente ao mar, proibido pescar. Ninguém pode pescar os meus pecados lá. Ele jogou lá, está esquecido. Tem um texto que diz que ele pegou os nossos pecados e jogou para trás das suas costas. Ele não lembra, meu Pai do céu, se Deus não lembra mais dos nossos pecados, é você que vai ficar lembrando? É? Vai deixar o diabo ficar lembrando dos seus pecados? No domingo ele ressuscitou, perdoou os nossos pecados, aleluia. No domingo ele ressuscitou, meu irmão, e nos reconciliou consigo mesmo. Quando você lê Romanos 5:10, por quê? Se nós, sendo inimigos,
fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos justificou. A ressurreição dele trouxe reconciliação, justificação. Ninguém pode me acusar. Ninguém pode querer me falar... Não. Deus, Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele me reconciliou com Deus. E eu fui justificado por ele. Aleluia. Ele ressuscitou? Ele foi preparar um lugar para nós. Ele ressuscitou no domingo e ele subiu. Os discípulos lá em Atos dos Apóstolos ficaram olhando. Aí 2 anjos apareceram, olha, vocês estão olhando para o céu por quê? Esse Senhor que vocês viram subir, ele vai voltar. Assim como para o céu vocês viram ir. E em João 14:2, ele diz assim, o texto lá diz, 14:2, que ele foi preparar um lugar para cada um da gente. Para cada um de nós. Ah, acho que você não entendeu. Vou ter que repetir. Jesus subiu para o céu, está lá na glória e falou assim, preparei uma casa para o Armando. Preparei uma casa para a esposa do Armando. Preparou uma casa para minha esposa. Preparou uma casa para o Hélito. Ele foi preparar para cada um de nós. Está escrito, meu irmão. Eu aqui posso até pagar aluguel. Aqui posso até morar na comunidade. Mas lá no céu tem uma mansão esperando. Você crê assim? Diga para o seu irmão, tem uma mansão esperando você lá. Aleluias. Oh, aleluia. Aleluias. Ele ressuscitou no domingo, ele vai voltar para nos levar. Quando você lê 1 Tessalonicenses 14:16, diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, seremos transformados. E junto com aqueles que ressuscitaram, subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. E eu falei aqui uma vez, vou repetir. Eu quero ir para o céu, não é porque o céu tem ruas de ouro, mansão, muro de jaspe, de cristal, não. Quero ir para o céu porque Jesus está lá. Olha aqui, vou falar isso sem heresia. Tire Jesus do céu e o céu se torna um lugar comum como qualquer outro. O céu só é céu porque Jesus está lá, meu irmão. E é para lá que a gente tem que ir. É para lá que Ele quer que você vá. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Sabe o que eu aprendo? No caminho de Emaús? Que Jesus não apenas foi. Porque quando você lê o versículo 19, ele diz assim para Jesus. É porque Ele foi. Foi? A Bíblia diz em Hebreus, aleluia, 13:8, que Jesus, Ele é ontem, hoje e eternamente. Jesus não foi, Ele é. Ele foi aquele que... Não. Jesus é hoje, Ele foi ontem, é hoje e eternamente. Ele é o mesmo Senhor. E o que eu aprendo para encerrar? Que os nossos sonhos não estão destruídos. Nossa esperança não está morta. Porque no versículo 21, a esperança deles é como se estivesse morta. Aleluia. Sabe por quê? A nossa esperança, os nossos sonhos não estão destruídos nem mortos, porque Ele ressuscitou. Todas as promessas da Bíblia estão de pé. Nenhuma delas caiu por terra. Quando você lê 2 Coríntios 1:20, diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus, são neles o sim e por eles o amém, para a glória de Deus por nós. A promessa é feita e Deus concorda, vou fazer. Deus faz a promessa? Deus, vou fazer. Deus fez a promessa para o Miro? Deus disse, vou fazer. Fez a promessa para o Obed? Deus disse, vou fazer. Jesus disse, vou fazer. Aquilo que Deus prometeu, Jesus concorda e as coisas acontecem. Amém? Qual é a conclusão? Que a oração tem que continuar. Por quê? Porque quando Jesus fez menção de ir embora, qual foi a oração deles? Fica conosco. Não vai não, Senhor. O dia já está declinando. Fica conosco. Aí Jesus entrou, ficou com eles. Partiu o pão,
E aí Jesus desapareceu. Fica conosco. Jesus ia, quando eles entraram para ir para o lugar que eles iam, Jesus fez menção de que ele disse, não, Jesus, não vai não. Fica conosco. A oração é essa. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, pelo seu divino amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.